Acordei, de um coma após 6 meses, e descobri que meus pais venderam tudo o que eu tinha, incluindo a casa dos meus sonhos para dar ao meu irmão. Você tem que apoiar a família. Mas eu tinha um documento que mudaria tudo. Eu sempre fui uma sonhadora, mas com os pés bem firmes no chão. Desde pequena, enquanto outras crianças desenhavam casinhas com telhados vermelhos e uma chaminé soltando fumaça, eu desenhava plantas baixas, rabiscava projetos em guardanapos, imaginava como a luz do sol entraria pelas janelas em diferentes horas do dia. A arquitetura não foi uma escolha de carreira para mim, foi a continuação natural de quem eu era. Aos 34 anos, eu podia dizer com orgulho que não apenas havia me tornado uma arquiteta bem-sucedida, mas que tinha alcançado o auge do meu maior sonho pessoal. Eu havia construído a minha casa. E não era uma casa qualquer. Era uma obra de arte, uma extensão da minha alma, cravada na beira de uma represa serena, longe do barulho e da confusão. Cada linha, cada material, cada janela panorâmica foi pensada por mim. Lembro-me do cheiro da madeira nova misturado com o da tinta fresca nos últimos dias da construção. Eu andava descalça pelo piso de cimento, queimado que eu mesma ajudei a alisar, sentindo a temperatura fria sob meus pés, e sorria. A sala de estar era um grande vão aberto, com uma parede inteira de vidro que emoldurava a paisagem da água como um quadro vivo. Era ali que eu passaria minhas manhãs, com uma xícara de café, vendo os barcos à vela deslizando ao longe. Era o meu santuário, o meu troféu, a prova material de que todo o meu esforço, todas as noites mal dormidas e todos os sacrifícios haviam valido a pena. Meus pais, Silvia e Ricardo, nunca entenderam muito bem essa minha paixão. Para eles, sucesso era algo mais tradicional, casar, ter filhos e, claro, apoiar a família. Esse era o mantra da minha mãe. Você tem que apoiar a família, Melissa. E família, no vocabulário deles, quase sempre significava meu irmão mais novo, Mateus. Mateus era o sol em torno do qual o pequeno universo dos meus pais girava. Ele era cheio de ideias mirabolantes, de negócios que prometiam revolucionar o mercado, mas que, invariavelmente, terminavam em dívidas e decepção. E quem era chamada para apagar os incêndios? Eu. Melissa, seu irmão só precisa de um empurrãozinho, dizia meu pai, com aquele tom de quem pede um favor, mas na verdade está dando uma ordem. É um bom menino, só não teve a mesma sorte que você. Sorte. Eles chamavam de sorte as minhas décadas de dedicação. Quando anunciei que havia comprado o terreno na represa, a reação deles foi morna. Mas filha, é um gasto tão grande, minha mãe comentou ao telefone, com a voz carregada de uma falsa preocupação. Com esse dinheiro, você poderia ajudar o Mateus a abrir aquela startup de... Como é mesmo o nome, Ricardo? Ah, sim, de entregas por drones. Eu respirei fundo e respondi com a maior calma que consegui reunir. Mãe, eu ajudei o Mateus por anos. Agora é a minha vez. Esta casa é o meu sonho. Do outro lado da linha, o silêncio foi a resposta mais alta que ela poderia me dar. Na festa de inauguração, eles vieram, claro. Sorriram para as fotos, elogiaram a vista, mas eu via em seus olhos. Eles não viam uma conquista. Viam um cofre cheio de dinheiro que não estava sendo usado para o bem maior da família. Os projetos fracassados de Mateus. A tragédia, quando veio, foi irônica e cruel. Aconteceu numa tarde chuvosa, enquanto eu voltava justamente da minha casa dos sonhos. Eu estava feliz, cantarolando uma música qualquer que tocava no rádio. Lembro-me de pensar em como a vida era boa, em como tudo estava finalmente no lugar. Então, um clarão de faróis na contramão, o som ensurdecedor de metal se contorcendo e o mundo se desfazendo em vidro estilhaçado. Depois, o silêncio. Um silêncio profundo e absoluto. Os 6 meses seguintes foram um borrão, um não-lugar. Eu não tenho memórias, apenas sensações fragmentadas, como um sonho ruim do qual não se consegue acordar. Eram vozes distantes, uma sensação de frio.
o som rítmico de uma máquina. Às vezes, eu sentia uma mão segurando a minha, mas não conseguia reagir. Eu estava presa em algum lugar fundo dentro de mim mesma, gritando sem voz. O despertar foi lento, como emergir de águas muito profundas. Primeiro, a consciência da luz através das minhas pálpebras. Depois, o som constante do bip ao meu lado. Abri os olhos e a primeira coisa que vi foi um teto branco, com manchas de infiltração. O cheiro era de hospital, uma mistura de desinfetante e doença. Uma enfermeira entrou no quarto e seus olhos se arregalaram. Ela correu para fora, gritando por um médico. Minha mãe e meu pai chegaram pouco depois. O alívio em seus rostos parecia genuíno, mas havia algo mais ali, uma sombra que eu não conseguia identificar de imediato. Era culpa? Medo? Eles me abraçaram, choraram, disseram que era um milagre. E eu, ainda fraca e desorientada, acreditei. O alívio de estar viva era tão avassalador que suprimia qualquer outra pergunta. Os dias se transformaram em semanas. A fisioterapia era brutal. Meu corpo, antes forte e ágil, agora me traía. Reaprender a segurar um copo, a firmar as pernas, a dar um passo. Cada pequena vitória era comemorada, mas uma angústia crescia dentro de mim. Toda vez que eu perguntava sobre minhas coisas, sobre minha vida lá fora, as respostas eram vagas. "E o meu carro, pai? Deu perda total?" Perguntei um dia durante uma sessão de exercícios dolorosos. Ele desviou o olhar. "Não se preocupe com isso agora, filha. O importante é a sua saúde. Mas eu preciso saber. E a minha casa? Está tudo bem por lá? Alguém está cuidando do jardim?" Minha mãe interveio com um sorriso tenso. "Claro, querida. Está tudo resolvido. Tudo sob controle. Apenas foque em ficar forte de novo." Resolvido. Essa palavra ecoava na minha cabeça. O que significava resolvido? A desconfiança começou a fincar raízes no meu coração. Eles estavam escondendo algo. A forma como trocavam olhares quando eu tocava no assunto, o jeito que mudavam de conversa rapidamente. A intuição que tantas vezes me guiou nos meus projetos de arquitetura, agora me gritava um alerta. A confirmação veio de uma forma banal, quase por acidente. Uma tarde, uma tia-avó veio me visitar. Ela era falante e um pouco sem filtro. No meio da conversa sobre a minha recuperação milagrosa, ela disse: "Ainda bem que seus pais são tão bons administradores, não é? Conseguiram vender tudo tão rápido para cuidar das coisas do seu irmão. Uma pena aquela casa linda. Mas família é família, né? Eles fizeram o que precisava ser feito." As palavras dela caíram sobre mim como uma laje de concreto. "Venderam tudo? Rápido? Para cuidar das coisas do meu irmão?" O ar faltou nos meus pulmões. O bip da máquina ao meu lado acelerou. "O quê?" Eu consegui sussurrar, a voz rouca. "Do que a senhora está falando?" Minha tia percebeu o que tinha feito e seu rosto ficou pálido. Ela começou a gaguejar, a tentar consertar, mas era tarde demais. A semente da verdade, horrível e venenosa, havia sido plantada. Quando meus pais voltaram ao quarto mais tarde, eu não fiz rodeios. A fraqueza física deu lugar a uma fúria gelada que percorreu minhas veias e me deu uma força que eu não sabia que tinha. "Vocês venderam a minha casa?" perguntei. A voz tremendo, mas firme. O rosto da minha mãe se desfez. Meu pai engoliu em seco, incapaz de me encarar. "Filha, nós podemos explicar." Ele começou. "Explicar o quê? Que vocês se aproveitaram do meu coma para roubar o que era meu?" Eu gritei, as lágrimas de raiva e traição finalmente escorrendo pelo meu rosto. Foi a minha mãe que respondeu, e suas palavras foram as mesmas de sempre, mas agora soavam como o mais vil dos insultos. "Melissa, foi preciso. Seu irmão, ele precisava de ajuda. O negócio dele era uma oportunidade única. Você tem que apoiar a família." "Apoiar a família?" Eu ri,
um som quebrado e amargo que arranhou minha garganta. Eu estava em coma. Eu estava lutando pela minha vida. E vocês estavam vendendo o meu futuro para financiar mais um fracasso do Mateus? Vocês não são minha família. Vocês são monstros. O horror da situação me engolfou. A casa dos meus sonhos, meu carro, minhas economias, tudo o que eu construí com meu próprio suor, tinha sido liquidado. Eu estava ali, numa cama de hospital, frágil e quebrada. E descobri que as pessoas que deveriam me proteger eram as que haviam me apunhalado pelas costas da forma mais cruel possível. Naquele momento, deitada naquela cama, uma decisão se formou em meio à dor e à raiva. Eles poderiam ter tirado tudo de mim, mas eu não estava acabada. Eu iria lutar. E eu iria fazê-los pagar por cada centavo, por cada lágrima, por cada pedaço do meu sonho que eles transformaram em pó. Mal sabiam eles que, ao construir a minha vida, eu também tinha me certificado de protegê-la. Havia um documento, uma apólice de seguro que eu fiz quando comprei a casa, quase como um pressentimento. E esse papel seria a chave para a minha vingança e a ruína deles. Depois da minha explosão, o quarto de hospital ficou terrivelmente silencioso. Meus pais não tentaram se defender mais. Eles simplesmente me olharam, não com remorso, mas com uma espécie de decepção fria, como se eu os tivesse traído com a minha audácia de questioná-los. Minha mãe, Silvia, ajeitou a bolsa no ombro, um gesto pequeno e contido que falava volumes. Meu pai, Ricardo, apenas balançou a cabeça lentamente, como quem diz: não há mais nada a ser feito aqui. Eles saíram sem dizer mais uma palavra, deixando para trás um vácuo que era mais pesado do que qualquer grito. Naquele silêncio, eu me sentia a pessoa mais sozinha do mundo. A raiva que tinha me dado forças momentos antes se esvaiu, dando lugar a um desespero gelado e profundo. Eles não apenas me roubaram, eles me descartaram. Eu era um obstáculo, um problema que ousou acordar e pedir contas. As lágrimas que vieram em seguida não eram mais de raiva, mas de uma dor pura e lancinante. Eu chorei pela perda da minha casa, do meu carro, do meu dinheiro. Chorei pela perda da minha força física, pela humilhação de depender de enfermeiras para as tarefas mais básicas. Mas, acima de tudo, chorei pela morte da minha família. A imagem que eu tinha dos meus pais, mesmo com todos os seus defeitos, se estilhaçou para sempre. Eu não tinha mais pai nem mãe. Tinha apenas Silvia e Ricardo, os dois estranhos que me visitavam no hospital e que haviam arquitetado minha ruína financeira enquanto eu dormia. E Mateus, meu irmão. Ele era um cúmplice, ou apenas um tolo iludido. O eterno menino que nunca cresceu? Naquele momento não importava. Ele era a razão pela qual meu mundo havia sido demolido. Passei os dias seguintes mergulhada nesse luto. A fisioterapia se tornou um tormento ainda maior. Cada passo doloroso com o andador, cada exercício para fortalecer meus braços atrofiados, era um lembrete da minha vulnerabilidade. Como eu poderia lutar contra eles nesse estado? Eles tinham a lei do lado deles. Uma interdição judicial conseguida sabe-se lá como. Eu não tinha nada. Era a palavra de uma mulher recém-saída de um coma contra a de um casal zeloso que cuidava dos interesses da filha incapaz. Parecia uma batalha perdida antes mesmo de começar. Mas então, no fundo do poço, algo mudou. A imagem da minha casa, com a parede de vidro refletindo o pôr do sol na represa, veio à minha mente. O sentimento de orgulho que tive ao assinar o último cheque da construção. A sensação de paz que aquele lugar me trazia. Eles não tinham o direito. Eles não tinham o direito de tirar isso de mim. O desespero começou a se transformar em outra coisa. Determinação. Uma chama pequena e teimosa se acendeu dentro de mim. Era a chama da vingança. Uma vingança fria, calculada e, acima de tudo, emocional. Eu não queria apenas meu dinheiro de volta.
Eu queria que eles sentissem o chão desaparecer sob seus pés, assim como fizeram comigo. Eu precisava de ajuda. E só havia uma pessoa no mundo em quem eu confiava cegamente. Disquei o número com os dedos trêmulos, usando o celular que uma enfermeira simpática me emprestou. Clara? Minha voz saiu fraca. Melissa, meu Deus, eu tenho ligado tanto. Seus pais me disseram que você ainda estava muito fraca para visitas. Como você está? O que aconteceu? A voz dela, cheia de preocupação genuína, foi como um bálsamo. As comportas se abriram e eu contei tudo. A descoberta, a confrontação, as palavras da minha mãe. Contei sobre a casa, o carro, tudo. Do outro lado da linha, o silêncio de Clara era diferente do dos meus pais. Era um silêncio chocado, tenso. Quando terminei, ela soltou um palavrão que fez a enfermeira no corredor olhar para dentro do meu quarto. Aqueles desgraçados, ela rosnou. Eles fizeram o quê? Melissa, escuta, não se preocupe. Eu vou tirar você daí, e nós vamos acabar com eles. Eles mexeram com a mulher errada. Clara não era apenas minha melhor amiga desde a faculdade. Ela era uma das advogadas mais brilhantes e vorazes que eu conhecia. Onde eu era calma e metódica, Clara era um furacão. E naquele momento, um furacão era exatamente o que eu precisava. No dia seguinte, ela estava no hospital. Não como amiga, mas como advogada. Trouxe uma pilha de papéis e um laptop. Seu rosto estava sério, focado. Ok, vamos aos fatos, ela disse, sentando-se na beirada da minha cama. Primeiro a má notícia. Eles de fato conseguiram sua interdição judicial. Você estava em coma, sem previsão de melhora, com laudos médicos. É um processo relativamente simples para parentes de primeiro grau. Legalmente, eles eram seus curadores. Tinham o direito de administrar seus bens. Meu coração afundou. Então é isso? Não há nada que eu possa fazer? Clara sorriu, um sorriso afiado que não chegou aos seus olhos. Ah, é aí que você se engana. Eles tinham o dever de administrar para o seu bem-estar, não de liquidar para financiar o projeto maluco do seu irmão. O que eles fizeram não foi administração. Foi dilapidação de patrimônio. E agiram de má fé. É isso que vamos provar. Nas semanas seguintes, meu quarto de hospital se tornou nosso quartel-general. Enquanto eu me esforçava na fisioterapia, usando a raiva como combustível, Clara trabalhava sem parar. Ela conseguiu cópias de todos os registros. A venda do meu carro, um modelo seminovo e de luxo, por 1/3 do seu valor de mercado. O resgate dos meus investimentos, feito às pressas, com perdas significativas, e então, a venda da casa. Melissa, você não vai acreditar nisso, disse Clara um dia, os olhos fixos na tela do laptop. Eles venderam a casa por um valor ridículo. É quase metade do que você pagou, e isso sem contar a valorização da área. Como assim valorização? Eu fiz uma pesquisa, continuou ela. 3 meses antes do seu acidente, a prefeitura aprovou um novo plano de zoneamento para aquela região. Estão planejando um complexo turístico de luxo do outro lado da represa. O valor dos terrenos e imóveis no entorno simplesmente triplicou da noite para o dia. Sua casa, Mel, hoje vale uma fortuna. Senti um enjoo. Eles não apenas venderam meu sonho, eles o entregaram de bandeja por uma ninharia. Provavelmente por desespero de conseguir o dinheiro para o Mateus o mais rápido possível. Ou talvez, por pura incompetência e ganância. Foi então que eu me lembrei. A memória surgiu em meio à névoa de remédios e dor. Um detalhe, uma precaução que tomei quando a casa ficou pronta. Clara, eu disse, minha voz subitamente mais forte. A casa. Eu fiz um seguro de título quando a comprei. Clara me olhou, interessada. Isso é padrão. Cobre disputas de propriedade e essas coisas. Não, eu insisti. Eu paguei a mais por uma apólice especial, uma com cobertura estendida. Lembro-me de ler as cláusulas. Cobria fraude,
falsificação, atos de má-fé por parte de representantes legais. O corretor disse que era exagero, mas eu sou metódica. Eu queria proteger meu maior investimento de absolutamente tudo. Os olhos de Clara se iluminaram. Ela se inclinou para a frente, a excitação em sua voz. Melissa, você é um gênio. Um gênio. Se você tem isso, o jogo muda completamente. Não somos mais nós duas contra eles. Agora, nós temos uma seguradora multibilionária do nosso lado. E acredite em mim, eles odeiam pagar indenizações, mas odeiam ainda mais serem passados para trás. Eles vão virar a vida dos seus pais do avesso para provar a fraude e reaver o dinheiro deles. Aquele foi o primeiro vislumbre real de esperança. A primeira vez que eu senti que a balança da justiça poderia de fato pender para o meu lado. O primeiro passo era contatar o comprador da casa. O nome dele, segundo os documentos que Clara conseguiu, era Lucas. Um homem viúvo, sem filhos. Precisamos ser cuidadosos, Clara alertou. Ele é uma terceira parte de boa-fé. Comprou a casa, legalmente de quem tinha o poder legal para vendê-la. Não podemos assustá-lo. Eu quero falar com ele, eu decidi. Eu preciso saber quem está vivendo no meu lugar. Preciso olhar nos olhos dele e explicar a situação. Clara hesitou, mas viu a determinação no meu rosto. Eu já não era a mulher quebrada de semanas atrás. A fisioterapia estava dando resultado. Eu já conseguia ficar de pé sozinha por alguns minutos, e meus passos, embora lentos e com o apoio de uma bengala, eram firmes. Eu estava pronta. Recebi alta do hospital uma semana depois. Foi um momento agridoce. Estar livre, mas não ter para onde ir. Minha casa era agora a casa de um estranho. Meu apartamento antigo, eu havia vendido para investir na construção. Clara me acolheu em sua casa sem pensar duas vezes. Naquela primeira noite, sentada no quarto de hóspedes dela, a realidade me atingiu com força total. Eu era uma arquiteta de sucesso que agora dormia de favor na casa da melhor amiga. A humilhação era imensa, mas alimentava ainda mais minha sede de justiça. Com o coração batendo forte, eu peguei meu telefone novo, comprado por Clara, e disquei o número de Lucas. A cada toque, minha ansiedade aumentava. E se ele fosse hostil? E se desligasse na minha cara? Alô? Uma voz masculina, calma e um pouco cansada, atendeu. Alô, Sr. Lucas? Gaguejei. Meu nome é Melissa. Eu sou a antiga proprietária da casa que o senhor comprou na beira da represa. Eu sei que isso vai parecer muito, muito estranho, mas eu preciso desesperadamente conversar com o senhor. É um assunto urgente e muito delicado. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu prendi a respiração. Melissa? Ele repetiu meu nome, e havia uma nota de reconhecimento em sua voz. Acho que sei do que se trata. Seus pais, eles pareciam desesperados para vender. Por favor, diga-me quando e onde. Eu ajudo no que for preciso. A voz de Lucas no telefone foi um oásis no deserto do meu desespero. Sua disposição imediata para ajudar, sua menção ao desespero dos meus pais, confirmou que minha intuição não estava errada. Havia mais naquela negociação do que uma simples transação comercial. Marcamos de nos encontrar em uma cafeteria no meio do caminho entre a casa de Clara e a minha antiga casa. Eu não estava pronta para voltar lá ainda, para ver meu santuário ocupado por outra pessoa, mesmo que essa pessoa fosse, agora, um potencial aliado. Nos dias que antecederam o encontro, uma ansiedade elétrica tomou conta de mim. Eu e Clara passamos horas traçando estratégias, listando perguntas, antecipando cenários. Cada sessão de fisioterapia era um passo literal e figurado em direção à recuperação do meu futuro. A bengala em minha mão não era mais um símbolo de fraqueza, mas uma arma de apoio na minha marcha para a batalha. No dia do encontro, vesti-me com o máximo de profissionalismo que as roupas emprestadas de Clara permitiam. Eu precisava parecer a mulher que eu era antes do acidente. Forte, competente, no controle.
Quando cheguei à cafeteria, avistei um homem sentado em uma mesa no canto, olhando pela janela. Ele tinha cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas e uma expressão melancólica. Quando se virou e nossos olhares se cruzaram, ele me deu um sorriso pequeno e solidário. Era Lucas. Havia uma bondade em seu rosto que me desarmou instantaneamente. Melissa, ele perguntou levantando-se. Sua voz era tão calma quanto no telefone. Sim. Obrigada por ter vindo, Lucas. Significa muito para mim. Por favor, sente-se. Eu que agradeço por ter me procurado. Senti que havia algo errado desde o primeiro dia, ele disse enquanto eu me acomodava, apoiando minha bengala na cadeira. Eu respirei fundo e comecei a contar minha história. A voz tremeu no início, ao falar do acidente, do coma, da sensação de acordar para um pesadelo. Mas conforme eu falava da traição, da venda da minha casa, da desculpa esfarrapada de apoiar a família, a fraqueza deu lugar a uma fúria controlada. Eu não estava pedindo pena. Eu estava expondo fatos. Lucas ouviu em silêncio, seu rosto passando de compaixão para choque e, finalmente, para uma indignação contida. Ele não me interrompeu nenhuma vez. Quando terminei, ele balançou a cabeça, desolado. Eu sinto muito, Melissa. É mais terrível do que eu imaginava. Ele fez uma pausa, reunindo seus pensamentos. Seus pais, para ser franco, o comportamento deles foi o que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Eu sou viúvo, ele confidenciou, e pela primeira vez eu entendi a tristeza em seus olhos. Perdi minha esposa há 2 anos e estava procurando um lugar tranquilo para recomeçar. Quando vi o anúncio da sua casa, parecia perfeito. Mas a negociação foi estranha. Estranha como? Perguntei, inclinando-me para a frente. Em tudo, respondeu ele. Primeiro, a pressa. Eles queriam fechar o negócio e ter o dinheiro em mãos em questão de dias. Diziam que precisavam do valor para um tratamento de saúde urgente para você, no exterior. Disseram que as chances eram pequenas e que não queriam perder tempo. A mentira era tão torpe, tão vil, que senti meu estômago revirar. E o preço? Incentivei. Lucas suspirou. Eu sou corretor de imóveis aposentado, Melissa. Eu sabia o valor daquela propriedade, especialmente com os novos planos de zoneamento da prefeitura. Eu fiz uma oferta inicial bem abaixo do mercado, esperando uma contraproposta longa e difícil. Era o meu lance de abertura. Para minha surpresa, eles aceitaram na hora, sem hesitar. Foi como se o número não importasse, contanto que fosse rápido. Ele continuou, sua voz baixa e séria. Eles denegriram a propriedade para justificar o valor. Disseram que o projeto tinha falhas, que você era uma sonhadora sem noção dos custos, que havia problemas na fundação. Mentiras. A casa é uma obra-prima, perfeita em cada detalhe. Eu soube na hora que eles estavam mentindo, mas o desespero deles era tão palpável que eu imaginei que a história do tratamento fosse verdade e decidi não questionar, pensando estar ajudando. Cada palavra dele era um prego no caixão da defesa dos meus pais. Má fé, mentiras, pressa injustificada, venda por valor vil. Era tudo o que Clara disse que precisaríamos. Lucas, eu não sei como pedir isso, mas... Ele me interrompeu com gentileza. Você precisa de provas e de uma testemunha. Eu imaginei. Ele abriu uma pasta que estava ao seu lado na cadeira e a empurrou sobre a mesa para mim. Eu guardei tudo. Cópias de cada e-mail, de cada mensagem de texto. O contrato original com a minha oferta, a aceitação imediata deles. E claro, estou disposto a testemunhar em qualquer instância, seja para a seguradora ou para um juiz. O que eles fizeram não foi um ato de desespero para salvar uma filha. Foi um saque. Eu abri a pasta e meus olhos se encheram de lágrimas, mas desta vez, de gratidão. Estava tudo ali, documentado. A prova irrefutável da fraude deles. Eu não sei como posso te agradecer, sussurrei.
Faça justiça, ele disse, com uma seriedade que tocou minha alma. Às vezes, é a única coisa que nos permite seguir em frente. Naquele momento, uma conexão se formou entre nós. Um entendimento silencioso de quem já havia enfrentado uma grande perda e lutava para encontrar um novo caminho. Com a pasta de Lucas em mãos, eu e Clara tínhamos o arsenal completo. No dia seguinte, fomos à sede da seguradora. Sentamos em uma sala de reuniões fria e impessoal, diante de 2 investigadores com rostos de pedra. Eles ouviram nossa história com o ceticismo profissional de quem ouve desculpas todos os dias. Mas a postura deles mudou quando Clara começou a apresentar as provas. Ela colocou sobre a mesa a avaliação de mercado da casa, mostrando que valia quase o triplo do valor da venda. Apresentou os documentos da prefeitura sobre o rezoneamento. E, por fim, a pasta de Lucas, com os e-mails e a promessa de seu testemunho. Eu vi os 2 investigadores trocarem um olhar. O cheiro de fraude era forte demais para ser ignorado. Proteger seu próprio dinheiro era um negócio deles, e meus pais haviam acabado de se tornar um alvo muito interessante. A investigação foi aberta oficialmente. A grande engrenagem da justiça corporativa começou a girar a meu favor. Havia uma última peça solta nesse quebra-cabeça. Meu irmão. Eu precisava saber qual tinha sido o papel de Mateus em tudo aquilo. Eu o encontrei no endereço que constava como sede da sua startup revolucionária. Era uma pequena sala comercial em um prédio antigo, com caixas de papelão empilhadas e uma aparência de abandono. Ele estava sentado em uma mesa, a cabeça entre as mãos. O retrato do fracasso. Ele se assustou quando me viu entrar, apoiada na minha bengala. Melissa, o que você está fazendo? Aqui? Você deveria estar descansando. Eu descansei por 6 meses, Mateus. Agora estou acordada, eu disse, a voz sem emoção. E eu sei de tudo. Ele empalideceu. Sabe do quê? Sei que meus pais venderam minha casa, meu carro, tudo o que eu tinha, para te dar o dinheiro para... Isso, eu disse, gesticulando para a sala patética. Eles disseram que era um empréstimo, que você concordaria. Ele se defendeu, a voz subindo uma oitava. Eles disseram que era uma forma de fazer seu dinheiro render enquanto você se recuperava. Render? Mateus, eles venderam a casa dos meus sonhos pela metade do preço. Você estava na inauguração. Você viu aquele lugar. Você achou mesmo que eu concordaria com isso? A realidade pareceu atingi-lo em cheio. Ele olhou para mim, para a minha bengala, para a cicatriz fina que ainda era visível na minha testa. A narrativa confortável que ele havia aceitado de nossos pais se desfez diante de seus olhos. Eles me disseram que você talvez não acordasse. Ele sussurrou, os olhos cheios de horror. Disseram que era o que você iria querer. Que eu continuasse o legado da família, que tivesse sucesso. Legado? Que legado, Mateus? O de passar a perna nos outros? O de destruir a vida da sua própria irmã? Ele desabou, chorando como a criança que, no fundo, ele sempre foi. A culpa o consumiu. Naquele momento, eu não vi um vilão, mas um tolo. Um homem fraco, mimado e facilmente manipulado pela ambição doentia de nossos pais. Ele me contou tudo. Como eles o pressionaram, como o fizeram sentir-se culpado pela minha sorte e pelo seu azar, como o convenceram de que aquilo era um ato de amor familiar. Eu vou te ajudar, Mel, ele soluçou. Eu testemunho, eu conto tudo. Eu ainda tenho os extratos bancários de quando eles depositaram o dinheiro. Eu sinto muito. Meu Deus, eu sinto muito. Eu saí daquela sala deixando-o com os destroços de seus sonhos fracassados e de sua consciência. Eu não o perdoei, não ainda. Mas eu tinha o que precisava. A última peça do quebra-cabeça estava no lugar. Agora, a armadilha estava montada. Meus pais, Silvia e Ricardo, achavam que tinham vencido. Mal sabiam eles que a caçada havia apenas começado
e eles não eram mais os caçadores. Eram a presa. O tempo que se seguiu foi uma estranha calmaria. A engrenagem da seguradora moía lenta, mas com uma força implacável e assustadora. Enquanto os investigadores juntavam as peças, eu me dedicava a reconstruir a mim mesma, peça por peça. A fisioterapia continuava sendo parte da minha rotina, mas agora era diferente. Cada músculo que eu fortalecia, cada passo que eu dava com mais firmeza, parecia um ato de desafio. Eu estava me reapropriando do meu corpo, da minha força, da mesma forma que planejava me reapropriar da minha vida. Nesse período, Lucas se tornou uma presença constante e reconfortante. Ele me ligava para saber como eu estava, me convidava para caminhadas lentas no parque, onde conversávamos por horas. Ele me contava sobre sua falecida esposa, sobre a dor da perda e a dificuldade de encontrar um novo propósito. Eu, por minha vez, falava sobre meus sonhos, sobre a paixão pela arquitetura e sobre a ferida profunda que minha família havia deixado. Havia um entendimento mútuo entre nós, uma sintonia forjada na dor e na busca por um recomeço. Ele não me olhava com pena, mas com admiração pela minha resiliência. E eu não o via como uma vítima da minha história, mas como um homem bom, que o destino, por mais tortuoso que fosse, colocou no meu caminho. O dia do veredito da seguradora chegou. Eu, Clara e Lucas, que insistiu em me acompanhar como apoio moral, sentamos novamente naquela sala de reuniões fria. Desta vez, os rostos dos investigadores não eram de pedra. Eram os rostos de profissionais que haviam confirmado uma fraude e estavam prestes a agir. O investigador principal limpou a garganta e foi direto ao ponto. Senhorita Melissa, após uma investigação exaustiva, nossa conclusão é inequívoca. Seus antigos curadores, os senhores Silvia e Ricardo, agiram em manifesta má-fé. A venda de seus bens, especialmente do imóvel na represa, foi feita de forma fraudulenta, com o único intuito de desviar os recursos para terceiros, e não para o seu bem-estar. Eles exploraram sua condição de vulnerabilidade e a interdição judicial para cometer o que consideramos um esbulho. Clara apertou minha mão por baixo da mesa. Eu prendi a respiração. Sendo assim, continuou o homem, a companhia irá honrar a cláusula de proteção contra a fraude de sua apólice. Nós iremos compensá-la pelo valor de mercado integral e atualizado de todos os ativos que foram vendidos indevidamente. Isso inclui o valor de seu imóvel, avaliado em quase 3 vezes o montante pelo qual foi vendido, devido ao rezoneamento da área, além do seu veículo e dos investimentos liquidados com perdas. Uma onda de alívio tão intensa me percorreu que precisei me segurar na cadeira para não desabar. Não era apenas pelo dinheiro. Era a validação. Era a prova de que eu não estava louca, de que a injustiça que eu senti era real e reconhecida. Era a vitória. O investigador então acrescentou a parte que selaria o destino dos meus pais. E para que fique claro, nossa divisão jurídica iniciará imediatamente uma ação de regresso contra os senhores Silvia e Ricardo para reaver a totalidade do prejuízo. Usaremos todas as provas coletadas, incluindo os testemunhos do Sr. Lucas e do Sr. Mateus, para garantir que eles sejam responsabilizados civil e criminalmente. Eu estava livre, e eles estavam acabados. A vingança, no entanto, não estaria completa sem o confronto final. Eu precisava olhá-los nos olhos. Não por ódio, mas para fechar o ciclo, para mostrar a eles que a mulher que eles tentaram apagar havia se reerguido das cinzas. Recusei a companhia de Clara e Lucas. Era algo que eu precisava fazer sozinha. Dirigi até a casa onde cresci, o carro novo que eu havia acabado de comprar com uma parte do adiantamento do seguro. Estacionei na frente e caminhei até a porta sem a ajuda da bengala, cada passo firme e deliberado. Minha mãe atendeu a porta. Seu rosto se contraiu em uma máscara de surpresa e desdém. Melissa, o que você quer? Eu vim ter uma última conversa, respondi, passando por ela e entrando na sala de estar que um dia foi o centro do meu mundo.
Meu pai estava sentado em sua poltrona, lendo o jornal como se nada tivesse acontecido. Ele me olhou por cima dos óculos, a arrogância intacta. "Espero que seja rápido", disse ele. Eu permaneci de pé, uma figura calma no centro da sala. Eu só queria informá-los pessoalmente. A investigação da Tzitz seguradora terminou. Vi um lampejo de pânico nos olhos da minha mãe. Meu pai baixou o jornal. "Eles descobriram tudo", continuei, a voz estável como uma rocha. "Descobriram sobre o rezoneamento que vocês convenientemente ignoraram. Descobriram o valor real da minha casa. Descobriram sobre as mentiras que contaram ao Lucas para justificar o preço baixo. Ah, sim, eu falei com o Lucas. Ele foi muito prestativo. Assim, como o Mateus, que confirmou para onde foi cada centavo do meu dinheiro." O rosto do meu pai ficou vermelho de raiva. Minha mãe ficou pálida como cera. "Você não ousaria", sibilou ela. "Eu não precisei ousar. Eu apenas disse a verdade", corrigi. "A seguradora vai me pagar o valor total de tudo o que perdi. O valor de mercado justo e atual. E a segunda parte da notícia é que a equipe jurídica deles, que é muito, muito boa, vai processar vocês dois para reaver até o último centavo. Eles têm tudo. Os documentos, os testemunhos. Acabou." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A arrogância deles se desfez, substituída por um horror puro e paralisante. A ruína financeira não era mais uma ameaça distante. Era uma certeza batendo à porta deles. Você destruiu sua própria família", gritou meu pai, levantando-se. Eu ri. Um riso genuíno, livre de amargura. "Não. Vocês fizeram isso quando decidiram que um filho valia mais do que a outra. Vocês fizeram isso quando me olharam em uma cama de hospital e viram um caixa eletrônico. Vocês não me destruíram. Eu estou aqui, inteira. Mais forte do que antes. Vocês destruíram apenas a si mesmos." Virei-me e caminhei em direção à porta. "Adeus, Silvia. Adeus, Ricardo." Eu saí daquela casa e não olhei para trás. Eu não senti o triunfo que achei que sentiria. Senti apenas paz. A porta daquele capítulo da minha vida havia sido fechada para sempre. Os meses seguintes foram exatamente como a seguradora previu. Meus pais foram levados à ruína, forçados a vender a casa onde cresci para pagar a dívida. A notícia que me chegou foi que eles se mudaram para um pequeno apartamento alugado, amargurados e culpando a mim, ao Mateus e ao mundo por seu destino. Mateus, por sua vez, tentava reconstruir sua vida. Ele arrumou um emprego simples e me pagava uma pequena quantia todo mês, um gesto mais simbólico do que financeiro, que eu aceitei como prova de seu arrependimento. Nossa relação era distante, mas sincera, construída sobre a verdade dolorosa. Com os recursos recuperados, eu tinha o mundo aos meus pés. Poderia construir uma casa ainda mais espetacular. Poderia viajar pelo mundo. Mas descobri que meus sonhos haviam mudado. A parceria com Lucas, que começou como uma aliança pela justiça, floresceu em um amor profundo e tranquilo. Ele me mostrou que a segurança não vinha de paredes e tetos, mas do apoio mútuo, da confiança e do carinho. Numa tarde ensolarada, estávamos sentados na varanda da casa que um dia foi minha. Ele a havia redecorado com um toque sóbrio, mas o espírito do lugar, a luz, a vista, ainda estavam lá. "Sabe, eu tenho o dinheiro para comprar esta casa de você, se você quiser." Eu disse a ele, mais como um teste para mim mesma do que uma oferta real. Ele sorriu e pegou minha mão. "Mas este lugar não é mais o seu sonho, é? É o meu refúgio. E você já encontrou o seu." Ele estava certo. Eu olhei para ele, para o sorriso em seu rosto, para a forma como sua mão segurava a minha, e entendi. No final, eu não apenas reconquistei meu futuro e minha independência. Eu perdi a casa dos meus sonhos, mas encontrei um lar.
E esse lar não era uma propriedade na beira da represa. Era no coração do homem bom e gentil que, por um acaso do destino, o destino que meus pais tentaram roubar de mim, acabou comprando-a. E esse novo lar era infinitamente mais valioso.